Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Segundona começando, mas é feriado e temos muita notícia do Vascão, cara. Amanhã o Vasco vai entrar em campo pela Copa Sul-Americana, virando a chavinha depois do empate contra o Flamengo aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco deverá repetir o mesmo time que enfrentou a Mulambada. Vamos falar muito desse jogo, onde você vai poder assistir a partida amanhã. Vamos falar aqui do contrato do Payet. Tivemos uma novidade durante esse final de semana sobre o contrato do francês, como que está a situação. Vamos falar também que do Vasco deverá fazer uma nova investida para contratar atacante uruguaio. Vamos falar também do Fenerbahçe da Turquia interessado em um jogador do Vasco e também o lançamento da nova camisa do Vasco que pode acontecer amanhã. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Lanús amanhã às 9h30 da noite em São Januário. Jogo aí válido pela Copa Sul-Americana. E esse jogo terá transmissão em TV aberta do SBT e na TV fechada na ESPN e também no Disney Plus, que é um sistema de streaming lá da própria ESPN, né? Com certeza é o jogo mais difícil para o Vasco no grupo da Copa Sul-Americana. É o grande adversário do Vasco, o grande concorrente ali para assumir a primeira colocação, para se classificar diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E é um jogo muito importante, né? Faz muito tempo que o Vasco não enfrenta time argentino e esperamos que o Vasco se saia bem contra o Lanús. O Vasco que conseguiu segurar a pressão do segundo tempo do Flamengo lá no Clássico no último sábado, e isso teria dado até certo ponto uma moral para o time vascaíno, né? Porque todo mundo contava que o Vasco iria perder aquele jogo. Claramente ficou com um gostinho que poderia ter sido melhor. O Flamengo não jogou tanto assim, poderia ter sido bem melhor para o Vasco. O Vasco poderia ter conseguido vencer essa partida, teve oportunidades, mas faltou elenco, né, cara? Ficou claro isso no segundo tempo. Faltou elenco, faltou banco para o técnico Fábio Carille, para ele conseguir mexer. Também faltou algumas ideias para o próprio treinador. Mas agora o foco é total na Sul-Americana. É o grande objetivo do Vasco na temporada, né? Como foi traçado aí por vários jornalistas, que a diretoria do Vasco traçou esse grande objetivo, que é o título da Sul-Americana. E esperamos que o Vasco consiga vencer o Lanús, porque vai ser esse tipo de adversário que o Vasco vai enfrentar lá na frente, né? Time argentino, time mais cascudo, mais complicado. Se quiser ser campeão, tem que conseguir vencer esse tipo de jogo. E a tendência é que o Vasco repita a mesma escalação do empate contra o Flamengo, com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, a zaga com o Lucas Freitas e também João Vitor, a lateral esquerda com o Lucas Piton, o meio campo ali possivelmente com o Hugo Moura, Jair, Coutinho, o ataque com o Nuno Moreira, Ryan ganhando a vaga do Garré, que foi muito mal mais uma vez, e também aí o atacante Verratti, né? O Garré não tem condições de ser titular e por isso o Ryan foi mantido mais uma vez aí como titular, um jogador que dá uma maior força física ao ataque vascaíno, tem velocidade também, precisa tomar um pouquinho as melhores decisões, mas, na minha opinião, ele é melhor do que o Garré e merece sim ser mantido no time titular do Vasco. Essa é a provável escalação para o jogo de amanhã. Na minha opinião, amanhã vai ser chorado, cara. Vai ser 1-0, 2-1 Vasco amanhã, vai ser um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil. O fator São Januário será importante para o Vasco vencer o jogo, mas não para golear, não para dar show. Acho bem pouco provável que o Vasco vai amassar o Lanús, né? Como poderia ter sido feito contra a Academia Puerto Cabello, né? Que o Vasco tinha que ter amassado aquele time para ampliar mais ainda o seu saldo de gols. Infelizmente não conseguiu fazer um bom número de gols, mas conseguiu os 3 pontos que era necessário para o Vasco se manter entre os classificados, né? E agora vamos torcer para que o Vasco vença o Lanús e ultrapasse o time argentino aí na tabela e quem sabe se aproxime mais ainda das oitavas de final. Deixe nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de amanhã. Bom, pessoal, durante esse final de semana o Globoesporte.com fez uma apuração sobre o contrato do Payet e foi revelado que o francês ainda tem mais 3 meses de contrato com o Vasco. De acordo com as informações, o contrato do atleta vai até o fim de julho de 2025 com o Vasco. Apesar do vínculo dele estar registrado até o dia 5 de maio, segundo o Bira da CBF, segundo o GE, que apurou essa informação, na assinatura do contrato do francês lá em 2023, quando ele foi contratado pelo Vasco, havia uma questão condicionada ao passaporte do meia e não se pôde fazer um vínculo até julho de 2025. O acordo entre as partes, porém, por sua vez, se manteve até julho de 2025 e por isso que ele tem contrato até o fim de julho com o Vasco. E esses meses serão possivelmente os últimos jogos do atleta, né? A tendência é que, até esse momento, a diretoria do Vasco não renove o contrato com o camisa 10 do clube, que está passando aí por graves problemas extra-campo
Isso aí pode ter interferido bastante no desempenho do atleta, principalmente no ano passado, nesse ano também, no início desse ano também, já não estava jogando nada, e isso condicionou a diretoria do Vasco a não tentar renovar esse contrato, né? Acho que a diretoria está certa, não tem que renovar o contrato com o Paê, um jogador que não vale 1,5 milhão. Talvez se renovar por ele por 400 mil, 300 mil, eu quero, aceito, renova até o final do ano. Mas por 1,5 milhão, não dá, cara, não dá. Dá para você trazer aí, talvez 2 ou até mesmo 3 jogadores de qualidade por esses valores, pagando 500 mil para cada. Quem sabe esperamos que o Vasco se livre do Payet e traga um jogador para ser o legítimo camisa 10, ou que passe a camisa 10 para o Coutinho e traga um outro meia para ser o reserva do Coutinho, mais um meia de excelência, um jogador qualificado, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse contrato do Payet, que segundo as informações vai até o fim de julho e não até o próximo dia 5 de maio. Bom, continuando nosso girão de notícias, segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco deverá lançar sua nova camisa para essa temporada de 2025, possivelmente no jogo amanhã contra o Lanús ou no jogo contra o Palmeiras, que o mando é do Vasco, mas que o jogo será aqui em Brasília, né? A nova camisa branca deverá ser a primeira a ser lançada. Vale ressaltar que esse é o último ano de capa no Vasco, né? Mais uma vez, lembrando aí ao pessoal que o Vasco já assinou contrato com a Nike. A Nike, a partir de janeiro, será a fornecedora de materiais esportivos do Vasco. E a capa fará sua última temporada aí patrocinando o nosso clube e vai lançar logo de cara a camisa branca, né? A camisa preta deverá ser lançada no decorrer da temporada, o que eu acho um erro, né? Já que vamos ter pouco tempo aí de vendas dessa camisa. Vale ressaltar, como eu disse, que a Nike vai entrar em janeiro, e em janeiro todo mundo vai querer camisas da Nike, ninguém vai ligar mais para as camisas da capa. E eu acho um erro estratégico do marketing do Vasco, eu acho que seria interessante lançar logo as duas agora. Eu acho que seria interessante também lançar um pouco antes essa camisa preta para o torcedor ter um ano todinho para dar tempo de comprar as duas camisas, né? Mas até agora o Vasco planeja lançar a camisa branca e possivelmente pode ser que amanhã tenhamos o lançamento da nova camisa branca do Vasco. Segundo o canal Atenção Vascaínos, será uma camisa com a gola em V, com a faixa diagonal mais estreita, com a cruz de Cristo, estrelas dentro da camisa, uma manga mais limpa para o patrocínio ser aplicado ali, e que segundo o canal já tem um patrocínio adiantado para fechar com o Vasco aí para as mangas. Também terá recorte de tecido na parte lateral e detalhes arredondados nas mangas e na gola. Essas foram as informações trazidas pelo canal Atenção Vascaíno sobre a nova camisa do Vasco. Possivelmente, quem sabe amanhã teremos aí o fim do mistério e quem sabe o lançamento concretizado aí da camisa nova do Vasco. Deixem nos comentários o que você acha aí desse novo lançamento, o último ano de capa no Vasco, qual a sua expectativa com essa saideira da capa aí e também com a chegada da Nike. Bom, agora vamos falar de transferências de jogadores, né? Agora já é aquela fase que começa aí a ter um pouco de especulação, os clubes europeus tentando se reforçar, também tendo jogadores em fim de contrato lá na Europa e também ao redor aí do mundo. E já começa aí as especulações, tanto de saídas e chegadas no Vasco. Segundo o Globoesporte.com, representantes do Fenerbahçe da Turquia estiveram no Maracanã no último sábado para acompanhar o zagueiro Lucas Freitas, meu amigo. Ó, não é o João Vitor, poderia ser, mas não é. É o Lucas Freitas. O Fenerbahçe estaria interessado na contratação desse jogador, jogador que foi titular novamente do Vasco. Ele que não comprometeu a equipe diante do Flamengo, pelo contrário, teve até uma boa crítica aí de jornalistas. O zagueiro, por sua vez, foi acompanhado de perto por representantes aí do Fenerbahçe que gostaram da atuação do defensor e sinalizaram a empresários que farão a proposta em breve ao clube. O jogador que foi contratado agora no início dessa temporada, vindo do Palmeiras, e os turcos já observaram o zagueiro desde a época do Juventude, clube no qual o jogador atuou no ano passado. Vale ressaltar que lá na Europa ele já atuou no Valladolid, clube do Ronaldo lá na Espanha. E o potencial do atleta fizeram com que o Fenerbahçe despertasse um forte interesse na sua contratação. Segundo as informações do Globoesporte.com, o defensor tem agradado a comissão técnica e a própria diretoria do Vasco. E ele é considerado uma das boas apostas do Vasco na temporada, uma vez que foi contratado de graça vindo do Palmeiras e tem sido importante com a boa sequência aí entre os titulares. Segundo o Globo Esporte, não sou eu, cara, não acho que tem uma boa sequência, mas segundo a matéria do Globo Esporte, eles entenderam que o jogador vai ter uma boa sequência. Mas, falando sério, a multa rescisória do jogador é de cerca de 60 milhões de euros para o exterior, quase 400 milhões de reais. Logicamente, o Vasco não vai vender o atleta por essa quantia. Certamente aí, pode ser que o Fenerbahçe sinalize com uma proposta talvez de 10 milhões de euros, algo assim nessa casa, né? Eu acho que não vai fugir muito disso, e ainda acho que é muito, 10 milhões de euros. Certamente aí vamos aguardar ver se o Vasco vai receber essa proposta oficial para vender o Lucas Freitas. Deixem nos comentários o que você acha do interesse do clube turco no jogador, se você acha que o Vasco tem que vender de qualquer maneira. Quanto às chegadas, tivemos aí uma atualização sobre a novela Brian Rodrigues, meu amigo. Lembra dele, cara? Aquele uruguaio, mano, que a gente falou tanto aqui no nosso canal, que foi muito especulado no Vasco, que era o grande desejo da diretoria do Vasco.
A gente sonhou com o Brian Rodrigues e acordou com o Lloyd Augusto, né? Infelizmente, erros grosseiros da diretoria. Porém, segundo as informações do canal Vasco, foi trazido aí que o jogador segue na mira do Vasco e o Vasco fará uma nova investida agora no meio da temporada pelo jogador que está no América do México. A última janela de transferência, o Vasco não conseguiu avançar por esse jogador. O Vasco teria chegado até mesmo a propor Jean Davi e também o Manuel Capasso ao América do México para baixar um pouco a pedida do clube mexicano para contratar o jogador. As conversas caminharam bem, porém não houve um acerto aí entre as partes. Claramente o América queria mais dinheiro pelo jogador, o Vasco chegou a fazer uma proposta de perto de 40 milhões de reais, porém essa proposta foi recusada pelo América. Só que vale ressaltar que o América do México não vive uma grande fase agora. Isso pode ser um fator determinante para que o Vasco, enfim, consiga contratar esse jogador no meio do ano. É um jogador importante, um jogador de seleção uruguaia, que na minha opinião chegaria para lutar por uma titularidade. Ele joga na mesma posição do Nuno Moreira, cara. É difícil tirar hoje o Nuno do time do Vasco. O Brian Rodrigues é um ótimo jogador e ele tem como preferência atuar pelo lado esquerdo. Pouquíssimas vezes atuou como ponta direita. Pode ser que, caso seja contratado no Vasco, ele seja aí deslocado para atuar no lado direito, um lado um pouco mais carente aí no nosso elenco. Infelizmente, aí o Vasco deu muito errado em contratar o Lloyd Augusto, que claramente não vem agradando a ninguém. E o Brian Rodrigues surge aí como uma possibilidade, quem sabe, segundo essas informações. Vamos aguardar aí, ver se no meio do ano o Vasco vai oficializar uma proposta de novo para contratar esse uruguaio, e também é necessário contratar um zagueiro com urgência, né, amigo? Não dá para ficar vacilando, a diretoria não pode errar mais, já errou muito, 2 janelas que a diretoria errou mais do que acertou, né? Você vê ali que acertou em trazer o Coutinho, né, que agora tá dando frutos, tá jogando bem, tá ajudando o Vasco, e também acertou no Nuno Moreira. De resto, é bem complicado a gente avaliar positivamente os outros reforços, né? Foi Maxime Domingues, nem tá mais no Vasco, foi aí, Lloyd Augusto, muito criticado, Garré, muito criticado. Com certeza você olha os nomes, você vê que a diretoria errou mais do que acertou, né? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre a possibilidade do Brian Rodrigues chegar ao Vasco no meio do ano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.